Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem? Você está pronto para estudar a Bíblia agora? Vamos juntos? É isso aí. Então, abra sua Bíblia, aí esteja sintonizado e vamos nós? Vamos juntos? O tema deste vídeo é alma, mortal ou imortal? E você sabia que a teoria da imortalidade da alma foi apresentada para Eva lá no Jardim do Éden para induzi-la ao pecado? Você sabia disso? Fala sério, né? Mas será que isso tem fundamento bíblico? O que você acha? Vamos para a Bíblia? Está aí com a sua Bíblia? Está aí com ela? Muito bem, eu já estou com a minha aqui. Então, o texto de Gênesis, capítulo 3, do verso 1 ao 4, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto das árvores que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. É certo que não morrereis. Essa teoria de que a alma é imortal já vem lá de trás, de longe, do Jardim do Éden, está impregnada em toda a cultura, em quase todos os povos. Ela está nas religiões. Você acredita nisto? Mas e como é que esse ensino de fato sobre a imortalidade da alma entrou no mundo ocidental? Valeria a pena destacar isso, não é certo? O que você acha? Então, segundo os estudos, através da filosofia grega, a partir do 6º século antes de Cristo, um filósofo por nome Sócrates buscou no Egito esse ensino e passou para o seu melhor aluno chamado Platão. Você entendeu isso? E então, dali veio para o mundo ocidental e nós vamos entrar em mais detalhes sobre isso. Vamos juntos? Vamos lá. Porém, há um detalhe aqui. Os vestígios desse ensino grego entre as religiões antecedem aos ensinos de Sócrates e Platão do 6º século. Pode-se ver que houve algo transmitido pelo poeta, por exemplo, Homero, que era lá do 9º século antes de Cristo. E Homero tinha como se fosse uma religião, ele passava para o povo ensinos que eram como se fossem ensinos religiosos, e questionar os ensinos de Homero, Hesíodo e outros poetas da época era como se fosse um ato irreligioso e até ateístico. Apesar de que os ensinos de Homero estivessem saturados, cheios de elementos grotescos, elementos fantasiosos, elementos absurdos e até imorais. Então, esses ensinos prejudicavam a sociedade segundo Platão. E então Sócrates e Platão buscaram um novo ensino para transmitir então a nova educação à sociedade. E então Platão, ele também aderiu à teoria de que o ser humano tem uma alma racional, uma entidade incriada e tão eterna quanto os próprios deuses, dizia ele. Você sabia disto? Por isso, ele destacava que a alma é inteligível, é estável, é imortal, e que por ocasião da morte ela é liberada da prisão corporal, onde ela está sepultada por um determinado tempo enquanto a pessoa tem vida. E por outro lado, o corpo estava sujeito aos males da condição humana, devendo obediência e serviço para a alma. Então, o corpo, de fato, para Platão, era como uma prisão da alma. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Então, Platão procurava demolir, da educação esses ensinos de Homero, através da implantação de novas teorias. E há autores, por exemplo, aqui Justo Gonzalez, um autor, historiador, ele diz que no 1º século depois de Cristo,
Sócrates era tido como um dos homens mais sábios e justos da antiguidade. E então Sócrates e Platão, que criam neste ensino acerca da imortalidade, ou seja, na vida após a morte, passou para as novas culturas e assim por diante. Porque um outro autor diz assim: pensamos o que pensamos porque os gregos pensaram o que pensaram. Certo? Então essa influência foi incorporada em muitos segmentos ideológicos, em muitas culturas, no setor religioso, na educação. E eu posso citar, por exemplo, alguns exemplos. Nós poderíamos ver a questão, por exemplo, do islamismo. No livro, você pode encontrar, né, no livro aí do islâmico, né? Por exemplo, eles falam assim que terá pela frente, a teoria deles, que nós teremos pela frente o inferno, onde será dado licor, que sorverá, mas não apagará. A morte o espreitará por todas as partes, mas não morrerá. E terá pela frente os vestígios, o severíssimo castigo. Então, você pode encontrar no Alcorão, na quarta surata, por exemplo, versos 16 e 17, fala isso. Né? O ser humano vai sorver aqui o cálice, né, o licor, o castigo, e no fogo não apagará. Nós podemos encontrar também no Espiritismo. Espiritismo declarando que todos os seres humanos são espíritos reencarnados na Terra para evoluir, e as almas dos mortos ligam-se uma a outra em famílias espirituais guiadas pela sintonia entre elas. Ou seja, creem na reencarnação, né, na imortalidade da alma, que a alma não morre, mas reencarna. Nós também encontramos no catolicismo os amigos católicos. Você vai lá a um cemitério, a um funeral, você encontra ali pessoas falando, orando pela alma, dizendo: coitadinho, já não está mais aqui, já está lá no céu com os anjinhos e etc. Essa teoria da imortalidade da alma está impregnada também no catolicismo, e eles creem que há um céu, há um inferno, há um purgatório, e a alma é tida como eterna, única, e não retorna em outros corpos humanos ou animais, como dizem os espíritas, mas acreditam na imortalidade e também na ressurreição, mas não na reencarnação, isto sim. Aí depois você vai para o protestantismo. Quase toda a totalidade acredita no julgamento, na condenação de um céu, no inferno e na eternidade da alma. Para muitos irmãos protestantes, o morto faz uma grande viagem e a ressurreição só acontecerá quando Cristo voltar à terra, na chamada ressurreição dos justos, e os condenados terão uma nova chance de julgamento, né, de ressurreição no julgamento final. Para esse ensino, aqueles que morreram sem Cristo, não o aceitando como Salvador, também receberão um corpo especial para passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. Dá para crer nisto? E esse ensino foi assim trabalhado fortemente entre vários pregadores, desde a Idade Média, a Renascença e assim por diante. Você está entendendo? Inclusive, há um grande pregador do passado, aí, período da Renascença, século XVIII, chamado Spurgeon. Ele comenta que em fogo, exatamente como temos na terra, teu corpo jazerá, diz ele, semelhantes aí aos asbestos, né? A palha, quem sabe, né? Para que sempre ficar queimando, sendo consumido. Todas as tuas veias como caminho sobre o qual transitará a dor, todo o nervo, uma corda em que o diabo para sempre tomará sua diabólica melodia do indizível lamento do inferno. E coisas assim são descritas por pregadores bem intencionados acerca da teoria do inferno, da imortalidade da alma e assim por diante.
né? E o Evangelho a gente percebe que andou pelas, como disse um autor, andou pelas estradas da língua grega, do pensamento grego e das religiões gregas e avançou bastante. Porém, há autores, por exemplo, Júlio Zabatiero, um autor secular, ele destaca que Paulo não tem uma visão dualista da imortalidade do ser humano. Corpo e espírito não são diferentes substâncias que se opõem, diz ele, né? E um outro autor chegou a declarar, João Wicks, um autor secular, disse que é difícil imaginar que o Deus que Jesus Cristo revelou como um misericordioso Abba Pai se empenharia em vingança sobre seus desobedientes filhos por torturá-los por toda a eternidade. É inadmissível isso, disse esse autor. Mediante algumas coisas assim nessa parte introdutória, vamos nós para a Bíblia. O que a Bíblia nos ensina sobre corpo, alma, sobre a imortalidade? Estamos juntos? Vamos lá? Olha só, abra sua Bíblia aí, vamos lá? No livro de Gênesis, capítulo 2 e o verso 7. Eu estou com a minha Bíblia aqui já na mão, hein? Vamos juntos? Olha só, Gênesis capítulo 2, verso 7. Diz o texto: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha só, amigo, que coisa interessante. Aqui o texto fala que Deus soprou nas narinas do ser humano o fôlego, o ar, o ruach, como diz a palavra aí no original, né? Deus soprou o ar nas narinas do ser humano. Esse ar não eram espíritos voadores, não eram alminhas que estavam em algum lugar, era o vento, Deus soprou nas narinas o fôlego. E então o ser humano, aquele boneco que Deus havia construído com a sua própria mão, né, que estava sem vida, agora ao soprar o fôlego, esse ser humano, esse ser, aquela imagem, aquela caricatura, aqueles objetos que estavam no chão, agora não era mais objeto, agora era um ser humano, passou a ser alma vivente. Você está me entendendo? Então o texto não diz assim, passou a ter, mas passou a ser. Sendo assim, nós somos alma vivente. Nós não temos alma. Se nós tivéssemos o dia da morte, continuaríamos tendo, mas nós somos almas. Eu sou uma alma vivente. O dia em que o ser humano morre, ele deixa de ser, e então tu és pó e ao pó tornará, diz aqui no livro de Gênesis capítulo 3, verso 18, Deus destacando que o homem vai para o pó e ele torna pó, né? Então, nesse caso, o ser humano, nós poderíamos comparar a iluminação, né? A luz. Então, para ter a luz, precisa haver energia e precisa haver lâmpada. Você concorda? Então, havendo esses dois componentes, eles integram em um só, formando a luz. Assim também, o fôlego de vida, mais o pó é igual a alma vivente. Quando o pó separa do fôlego, aí volta ao pó. Quando então o corpo separa do fôlego, torna-se pó. Você entendeu esse ponto? Mas aí vem a pergunta, alguns perguntam, mas pastor Calixto, me fala aí, como explica os termos aí, dicotomia, tricotomia, que a Bíblia apresenta? Tem explicação? Sim, amigo, tem explicação. Vamos lá, pega a Bíblia novamente, vamos pegar a palavra de Deus, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e o verso 23, tá aí? Muito bem, esse estudo é prazeroso, estudando a palavra de Deus. Você pode estar aí na sua casa sozinho, você pode estar em outro ambiente, num pequeno grupo que seja de estudo da palavra de Deus. Você pode ser edificado profundamente ao adentrar nesses ensinos bíblicos. Tá certo ou não? Então vamos juntos?
1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Ok, então e agora, hein? Nós temos corpo, alma, espírito. São seres diferentes de seres vivos que vivem ali fora um do outro, ou são seres conjugados, ou é um ser único? Aí, para você entender essa parte, você pode buscar outros textos, como Mateus 22:37. Você tem sua Bíblia aí? Vamos lá, Mateus capítulo 22, o verso 37. Olha o que a palavra de Deus nos destaca aqui, meu amigo. Vamos lá, olha só. Verso 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Então aqui já acrescenta mais um componente, né? Amar a Deus com entendimento também. Então entendimento seria um componente fora do corpo, alma fora do corpo. Como você explica isto? Lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 5, já destaca também que amar ao Senhor teu Deus com toda a sua força, além de corpo, alma, espírito, força, acrescenta mais um componente. Então são aspectos do ser humano que são integrados, não vivem separados, mas juntos. Você está entendendo isto? Deu para compreender? Então o ser humano é um ser integral. É um ser integral conforme a palavra de Deus nos descreve. Mas aí surgem outras perguntas. Você pode estar com algumas perguntas já na cabeça aí para fazer. Quem sabe poderemos responder algumas delas. E vamos lá. Os mortos sabem porventura alguma coisa? Já que eles não vivem, o corpo não vive separado, né, do fôlego, o ser humano é uma alma vivente. Então a pergunta é, e os mortos sabem alguma coisa? Interagem em alguma coisa? Será que eles estão em algum espaço e agora vêm para a terra para falar com o ser humano? Será que acompanham as tragédias do ser humano? Imagina se se o ser humano tivesse alma imortal. Imagine ela depois de que morre aqui, indo para um outro ambiente, outro local. Imagine que essa alma agora ficasse vendo tudo o que passasse aqui na terra. Que desespero, não é verdade? Imagina ela passando pelo sofrimento de queridos aqui. Imagine o cônjuge casando com outra pessoa. Como essa alma ficaria em turbulência lá, não é verdade? E outra coisa, e agora se essa alma estivesse em boas condições, em outro ambiente, no céu que seja? Imagine quando Jesus voltar e a Bíblia diz que haverá julgamento, né? Os justos e os ímpios serão julgados. Agora essa alma deixar o conforto dela lá no outro ambiente e descer para essa terra para ser julgada e possivelmente até se perder, teria sentido assim? Olha só, vamos ver o que a Bíblia nos fala, hein? A revelação nos vai trazendo, tá bom? Abra aí em Eclesiastes capítulo 9, verso 4 e verso 5. Abre sua Bíblia aí, já abriu? Abriu sua Bíblia, eu já estou com a minha aqui quase pronto. Muito bem, olha aqui, Eclesiastes 9, 4 e 5. Para aquele que, aqui diz assim, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. E aí o verso 5, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Você está entendendo? Então, morreu, meu amigo, não tem mais nenhuma lembrança de mais nada, para sempre, jaz no esquecimento, não tem amor, não tem ódio, não tem vingança, não tem inveja, tudo para eles já pereceu. Aqui, no momento que deu o último fôlego, acabou tudo. Entendeu aí, amigo? É assim que a palavra de Deus nos escreve. E você pode assessorar esse verso aqui, buscar outros que falam sobre o assunto. Salmo 146, verso 4. Salmo 115, verso 17. E você pode ampliar aí esse tema, tá bom? Mas existe alguma diferença entre um justo morto, ou um ímpio morto, ou um animal morto? Será que há diferença? A Bíblia fala que a alma, Ezequiel capítulo 18, verso 4, a alma que pecar, esta morrerá. Então nós vamos para Romanos capítulo 5, verso 12, né? Ali fala que todos
todo ser humano, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ninguém fica para semente. Você concorda com isto? Bom, tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia. Fazer o quê? Nós aqui estamos com o assunto claro na palavra do Senhor, não é isto? Mais vale uma grama de revelação do que uma tonelada de especulação. Você acredita nisto? É isso que é a realidade. A revelação nos mostra, por exemplo, os animais. Eclesiastes capítulo 3, versos 19 e 20, diz que assim como morre o homem, morre o animal. Não tem nenhuma vantagem vantagem um sobre o outro. Você está me entendendo? Então, no caso, por exemplo, um animal morto, você pode dizer, como pode? O animal morto não há nenhum sentimento por ele. Ah, sim, sentimento sim, você vai ter por um ser morto, um parente, um ser humano que morreu. Isso sim, animal, né, aquele sentimento não é semelhante. Porém, para alguns, tá certo? Então, mas a Bíblia diz que como morre um, morre o outro. E também Mateus capítulo 10, verso 28, você pode ver lá. Lá menciona que Deus pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Espera aí, mas então a teoria de Platão vai a zero. Por quê? Porque a Bíblia fala que o corpo, a alma, pode perecer no inferno. Então, querido, aqui essa teoria da imortalidade da alma, que o corpo é mau, a alma é boa, não é bíblica. Não é bíblica. Com esse texto você pode então estruturar, fundamentar o seu pensamento, tá bem? Mas aí então, já que morre um, morre outro, ser humano, animais, aí vem aí uma outra indagação. E que sentido tem a vida se um dia todos se tornam pó? Ou seja, todos vão parar num caixão, se tiver alguém para colocá-lo lá, não é isto? Então, aí está o detalhe. Qual o sentido da vida? Você pode encontrar no livro de São João, capítulo 5 e os versos 28 e 29, tá bom, amigo? Tá bem? Tá acompanhando aí? Então vamos lá, em nome de Jesus, vamos compreender esse ensino. E o próprio Cristo declarou, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então aqui Jesus estabelece duas ressurreições, né? Uma do juízo para os justos, uma para os justos e outra para os ímpios. Aí, para agora compreender melhor o tema, você vai para Apocalipse capítulo 20 e o verso 5. E o verso 6, ali fala que bem-aventurados que morrem em Cristo Jesus, esses não sofrerão o dano da segunda morte, pelo contrário serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele por 1000 anos. Então aqui está um ponto, na ressurreição dos justos, quem participa dela? Aqueles que serão salvos, aqueles que aceitaram Jesus, que viveram por Jesus. Você acredita nisso, amigo? Amém? Que ótimo! É isso mesmo. Aí os justos irão para o céu com Cristo quando Ele voltar. Leia 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, né? Ali fala que ao som da trombeta, né? Ao soar a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então quem chega no céu primeiro? O justo que estava morto ou o justo que está vivo? O que você pensa? Lógico, juntamente com eles, os dois chegarão juntos. Que maravilha, né? Que maravilha! Todos chegarão juntos, os justos, mortos ou vivos, não importa, chegarão juntos no céu, tá certo? Com Jesus Cristo. Então aqui, querido amigo, como você explica a ressurreição dos justos? Os justos serão ressuscitados por ocasião, então, da volta de Cristo. Os ímpios, os justos mortos serão ressuscitados. Os justos ímpios permanecerão mortos por 1000 anos, como o Apocalipse 20, verso 5 declara, o verso 6 declara. Então, depois de 1000 anos, aí os justos estarão no céu, reinando com Cristo, e os ímpios serão mortos. E o que fica nessa terra? Na terra ficará apenas Satanás, seus demônios, refletindo o trágico trabalho que realizaram contra os filhos de Deus. Tá bem? Sendo assim,
eu gostaria de fazer aqui uma pergunta para você. O que você acha desse ensino? Você prefere ficar com as crenças que a serpente, através de Satanás, colocou, né, para Eva lá no Jardim do Éden, colocar esse ensino que não morre? Ou você prefere o ensino bíblico que Deus declara que as pessoas morrem e que um dia tem um juízo e serão julgadas também? O que você pensa disto? Não gostaria de você consagrar sua vida a Deus hoje, entregar seu coração a Cristo hoje e conhecer mais esse ensino? E aí, então, quando Jesus voltar, não importa se você estará morto ou vivo, você estando com Cristo hoje, entregando seu coração a Ele hoje, você poderá fazer parte dos redimidos de Deus para viver com Cristo na eternidade. Gostaria de estar firme ao lado desse Jesus que deu a vida, que ressuscitou e está no céu intercedendo por você, já buscou meios e agora torcendo para que você seja mais do que vencedor ao lado dele? É assim o seu desejo? Que Deus lhe abençoe e lhe guarde e dê a grande vitória a cada dia da sua vida, pelo poder de Jesus Cristo. Amém.